Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que chegou no meu canal, eu quero deixar aqui meu muito obrigada, tá? Vocês estão vendo aqui, gente, esse espanadorzinho aqui é o rabinho da minha gata. Eu chamo o rabinho dela de felicidade. Então, quando ela tá espanando ele assim, na minha, na minha concepção, é como se ela estivesse feliz. E eu vou aproveitar, gente, aqui a companhia da felicidade da minha gata à mesa, tá? E para você que chegou no meu canal, para você que já assistiu a algum vídeo até o final, você já sabe da minha apresentação, você já sabe de minhas referências, que eu não tenho faculdade de psicologia, nem de psiquiatria, que os meus conhecimentos bíblicos não são de agora e nem de daqui a pouco, e nem de 15 minutos atrás. Então, né, eu agradeço a você que chegou, que ficou, e mesmo que de vez em quando passe e dê uma olhadinha. Gente, a palavra que eu venho trazer hoje, a mensagem bíblica que eu trago hoje, é sobre amizade, ou amigos, ou irmãos também, como é colocado aqui na Bíblia. A Bíblia apresenta amigos e irmãos da seguinte forma: há certos amigos que são tão chegados que ocupam o lugar de irmão. Eu confesso a vocês que eu tenho a minha gata Lua, uma grande amiguinha de 4 patinhas. Quando eu estou nos meus momentos que eu estou conversando com Deus, ela tá ali, a orelhinha dela fica tic, 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 assim, como se estivesse captando tudo que eu estivesse falando com Deus. Outro dia eu disse à minha mãe que se minha gata falasse, eu estava perdida, porque é uma coisa tão interessante que, acreditem vocês ou não, mas a minha gata, por exemplo, quando eu estou preparando um alimento, eu estou cozinhando, por exemplo, um legume a vapor. Vocês acreditem ou não, quando a água daquele alimento, porque a lavanderia aqui da minha casa, eu tenho que subir uma escada porque ela fica em cima. Quando a água daquele legume que eu estou cozinhando no vapor está secando, a Lua começa a miar, como se, eu entendo assim, ela está me chamando para eu desligar o fogo, porque a água está secando. E eu confesso a vocês, gente, que eu tenho, como eu já disse em outros vídeos, os meus dotes culinários. Mas eu estou aqui apresentando a Lua, vocês já viram ela em outro vídeo, é uma grande, eu vou chamar de amiga de 4 patas que Deus me permitiu ganhar de um rapaz que não está mais neste plano. Porém, eu tenho um amigo também de 2 patas, o nome dele é Mateus. E o Mateus, no domingo, nós estávamos conversando no culto na igreja que nós 2 frequentamos juntos, e eu estava dizendo a ele sobre cabelo, nós estávamos falando sobre cabelos brancos. E ele disse assim, na realidade, que ele não tem cabelo branco. Na realidade, foi-se derramado uma lata de tinta, ele estava passando debaixo de uma escada, e uma lata de tinta branca caiu na cabeça dele. E há muito tempo que ele está tentando tirar. E, gente, eu amei essa ideia da escada, da lata de tinta branca na cabeça. Então eu estou aqui, gente, com essas manchas aqui branca aqui, né? Eu fui visitar o Mateus e ele estava lá dando uma arrumada na casa, e na hora que eu passei debaixo da escada, derramou-se uma lata de tinta branca no meu cabelo desde os 37 anos. Gente, eu amei essa ideia. E eu confesso a vocês, tá, gente, que eu fui na dermatologista
E a dermatologista me proibiu diante, né? Eu já disse aqui em outros vídeos que eu tô tendo falhas no meu cabelo, então é mais um motivo pelo qual eu não posso também usar thinner, né? Aqui no meu cabelo. Mas, voltando eu aqui com a colocação bíblica, a palavra de Deus diz que é certos amigos que são tão chegados que ocupam lugar de irmão. E eu volto a repetir a vocês, eu tenho uma grande amiguinha de 4 patas, eu tenho o Mateus, que é um grande amigo também. A mãe dele não está mais neste plano físico, e eu posso dizer assim, amicíssima da mãe dele. Nós duas já tivemos vários revés assim, de opiniões contrárias, mas a amizade era tão verdadeira que a coisa era reconstituída, sabe? O bom é isso, a amizade verdadeira é essa. Você discute, você tem diferenças de opiniões, mas a amizade, ela permanece. E falando aqui de amizades, às vezes nos é exigido, eu vou colocar assim, quando frequentamos uma igreja evangélica, principalmente de cidade de interior, em que tem um cântico que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, caminharmos com Jesus. Gente, eu quero deixar uma coisa para vocês, uma coisa prática, uma coisa que talvez eu vá ser mal interpretada, mas não tem problema. Eu acho que o não ser mal interpretada também faz parte do existir. A opinião contrária faz parte do existir. A crítica construtiva ou não construtiva faz parte de uma vida. Então, eu quero deixar aqui a minha colocação pessoal, sabe? Jesus, ele conheceu a muitos, ele andou com 12, né? Olha, Jesus conheceu a muitos. Ele andou com 12. Há também um versículo na Bíblia que diz: é melhor estar só do que mal acompanhado. E tem um outro que diz: me digas com quem andas, que eu direi quem tu és. Então eu particularmente confesso a vocês que eu sou uma pessoa que, aqui onde eu vivo, no município, eu ando só. Eu sou aquela pessoa que quando eu vou fazer algum passeio, eu aprendi a amar a minha companhia. Então, eu quero dizer para vocês que não é pelo fato de sermos membros de uma igreja pequena, não é pelo fato de existir-se esse cântico que eu acabei de cantar, eu particularmente não me vejo na obrigação de, eu vou chamar de fingir simpatia com todo mundo. Gente, apesar de eu ter a Cristo, de eu temer a Deus, de eu ter fé em Deus, por favor, a natureza, ela é implacável. Vai existir aquelas pessoas com quem você se simpatize mais e aquelas que não. E qual é o problema? Assim como vão existir pessoas que vão se simpatizar comigo e outras também não. Qual o problema? Existe até o ditado popular: nem Cristo agradou a todos. Então, o fato de morarmos, de frequentarmos, o fato de morarmos numa cidade do interior e frequentar uma igreja evangélica do interior, não significa que nós temos que viver, como diz, sermos íntimos e sermos, como é que fala, como eu direi, eu vou usar um termo chulo,
temos que ser como carrapatos, grudados um no outro. Não. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu momento. Enfim, e é como eu volto a falar. Perdoa aí o barulho. E como eu volto a falar. É natural alguém não se simpatizar comigo, mesmo sendo membro de uma igreja evangélica. É natural. Assim como é natural também eu não me simpatizar com alguns. Volto a repetir, nem Cristo agradou a todos, tá? Mas neste meio entra a máxima. Você não precisa ser um carrapato grudado na pessoa. Você não precisa, como eu disse, fingir simpatia. Mas tem uma coisa que chama-se educação. Eu saio da igreja após o culto terminar sem falar com ninguém? Gente, eu já ouvi coisas terríveis após uma explanação de um culto em que detonou com todo o louvor, toda a ministração da palavra que foi dada após o louvor. Então eu confesso que eu, Edilene, eu sou daquelas que em terminando um culto, eu dou ali uma encostadinha na pessoa se tiver do meu lado, porque geralmente eu me sinto isolada, essa é que é a verdade. Então, a verdade é essa. A igreja é do interior, a cidade é do interior, nós tememos a Deus, nós cremos em Deus, mas isso não significa que temos que ser, eu vou colocar, volto a repetir um termo chulo, sermos carrapatos, grudados um no outro. Fingir simpatia, para mim, é pior do que não ser simpático, eu vou ser sincera. Gente, porque a gente sabe quando a pessoa se simpatiza com a gente, não é verdade? Então, entre fingir simpatia e ficar na minha calada, eu fico na minha. Eu não sei se eu estou certa, eu não sei se eu estou errada, mas diante dos livros de etiqueta que eu já li e diante do temor que eu tenho a Deus, eu creio que o ficar calada é mais ético do que o fingir simpatia. Porque em fingindo simpatia, a própria palavra de Deus diz: longe de vós, os falsos, aquelas pessoas mornas, Deus diz que Ele tem vontade de vomitá-las. Então, longe de mim a falsa simpatia, a falsa gentileza. Existem até uma oração de Facebook e Instagram que diz: Senhor, livrai-me da falsa bondade, livrai-me do falso em bondade, do falso em gentileza, do falso em simpatia. E eu sou dessas. Então, que as amizades, ou que se transforme em irmão em nossas vidas, elas sejam verdadeiras. E se caso, como no meu caso, você não tiver uma amizade verdadeira, a própria Bíblia diz que eu não estou errada de andar só, porque ela coloca que antes só do que mal acompanhado. A paz a todos.